Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Oi, gente. Bem-vindos ao Palavra e Canto 97, gravado no primeiro domingo de novembro de 2023. Antes de começar, a gente gostaria de registrar a partida de duas atrizes que a gente por muitos anos acostumou a ver na televisão. Na sexta-feira, aos 68 anos, partiu Elisângela. E hoje soubemos faleceu Lolita Rodrigues, aos 94 anos. Lolita já estava com a saúde muito debilitada por causa da idade avançada e a morte dela foi praticamente por causas naturais. Já Elisângela foi vítima da sua postura política. Ela adotou uma posição política em relação ao Brasil e acabou integralmente se tornando uma pessoa anti-vacina. Ela se orgulhava de não ter tomado nenhuma das 5 doses que foram disponibilizadas pelo governo para combater a Covid-19. Ano passado, ela teve a doença, atingiu uma fase aguda, grave, porque a falta da vacinação acelerou o crescimento da doença. Ela acabou se recuperando, mas tudo
leva a crer que as sequelas acabaram causando a sua morte nessa sexta-feira. A gente dedica à memória delas o Palavra de hoje e espera que o que aconteceu com Elisângela seja um aprendizado para aquelas pessoas que ainda hoje não se vacinam e combatem a vacinação que tem salvo tantas pessoas em todo o mundo. Você deve ter notado, a gente começou ouvindo o pessoal da Presbiteriana de Alphaville cantando Castelo Forte. Castelo Forte foi um hino composto no século XVI por Martinho Lutero, aquele que começou no dia 31 de outubro de 1517 o chamado Movimento da Reforma Protestante, abrindo caminho para Eurico Zwinglio, para Calvino, para Melancto, para João Knox e para tantos outros reformadores. A data de 31 de outubro de 1517 marca o início de uma grande disputa entre Martinho Lutero e o Papa Leão X, que era o Papa da época. A partir de então, começou um movimento da reforma que acabou crescendo, de certa forma se tornando vitorioso e espalhando por todo o mundo a fé dos chamados protestantes. A gente vai ouvir agora uma música cantada por Carlinhos Veiga e Vitor Quevedo. A música se chama Cinco Solas e, ao som da viola muito brasileira, conta a história do que foi a reforma do século XVI. Vamos ouvir. Além de ser agradável ao ouvido, é bem interessante o conteúdo da letra. Com vocês, então, Vitor Quevedo e Carlinhos Veiga cantando Cinco Solas. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Bacana, né? Mas depois de ouvir uma música chamada Cinco Solos na Viola, eu acho que cabe explicar para quem talvez não saiba o que são esses cinco solos. Na verdade, todo o movimento iniciado por Lutero e que se seguiu com outros reformadores como Zwinglio, Calvino, Knox, Melancto e tantos mais, se baseava em cinco solas principais, cinco sóis, cinco pontos, que são somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e só a Deus se deve dar glória. O Jean Carlos Paiva fez uma música com 5 estrofes, em qual, em cada uma dessas estrofes, ele detalha um pouquinho do que significa cada uma dessas solas. Vamos ouvir, então, os solas da Reforma e entender um pouquinho mais daquilo que Lutero pregava e que, de certa forma, todas as igrejas protestantes evangélicas acreditam até hoje.
Vamos ouvir então Jean e seu grupo com os solos da Reforma. Bacana, né? Mas deixa eu registrar uma coisa aqui que eu acho muito importante. A igreja evangélica continua acreditando nesses 5 pontos. A gente vive pela graça, pela fé, baseado em Cristo e na Escritura, e só dá glória a Deus. Todavia, muita coisa mudou do início da Reforma até hoje. Queria compartilhar com vocês uma breve história. Em 31 de outubro de 1999, mais de 480 anos depois da Reforma, a Igreja Luterana e a Igreja Católica assinaram na cidade de Augsburg uma declaração que ficou chamada como Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Na verdade, esse era um ponto central da disputa entre Leão X e Martinho Lutero, entre a Igreja Católica e a chamada Igreja Luterana ou Igreja Protestante, que surgia naquele século. A salvação era pela fé ou também pelas obras. Durante vários anos, teólogos dessas duas igrejas tentaram chegar a um acordo e fizeram então um consenso que foi assinado justamente em 31 de outubro de 1999. O que aconteceu foi que depois os anglicanos
e os metodistas endossaram esse movimento. Mas faltava ainda uma grande família reformada a participar desse movimento, que era a família chamada reformada, a família presbiteriana, como a gente chama aqui no Brasil. Em 2010, houve uma grande reunião mundial dos presbiterianos nos Estados Unidos. Eu tive a honra de estar lá representando a Igreja do Brasil. E lá, naquela assembleia, em 2010, eu fiz a proposta de que a Igreja Presbiteriana se associasse a esse movimento no qual já estavam os luteranos, os católicos, os metodistas e os anglicanos. E para minha alegria, em 31 de outubro de 2017, exatamente no aniversário de 500 anos da Reforma, na mesma cidade onde Lutero escreveu as suas 95 teses, nós tivemos a alegria de ver a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, assinando esse mesmo documento e se juntando com esses outros 4 grandes ramos da família cristã: os católicos, os luteranos, os metodistas e os anglicanos. A assinatura dos presbiterianos nesse documento foi feita pelo presidente e pelo secretário da Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, que reúne 80 milhões de presbiterianos de mais de 108 países. E a gente pode dizer, então, que o dia 31 de outubro não é mais apenas o dia da reforma, o dia da disputa, o dia da briga lá no século XVI, mas é também o dia da reconciliação, da reaproximação, de uma caminhada em busca de um consenso entre esses 5 grupos da família cristã. É por isso que hoje, apesar de que essas 5 igrejas continuam existindo, a metodista, a anglicana, a católica, a luterana e a presbiteriana, elas convivem em harmonia, respeitando as diferenças, mas aceitando uma às outras como igrejas irmãs. Hoje, por exemplo, a nossa palavra aqui vai ser a palavra de vida, que é escrita por um grupo católico ligado ao movimento dos focolares e que é espalhada por todo o mundo para diversas famílias cristãs, diversas tradições religiosas e alcança até mesmo pessoas que não têm a fé cristã. A palavra de vida desse mês de novembro de 2023 é baseada no texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Vamos ouvir então o comentário muito edificante que foi feito desse versículo e que é a palavra de vida do mês de novembro de 2023. Preste atenção na leitura. A luz desde sempre foi o símbolo da vida. Todos os dias esperamos a aurora como mensageira de um novo começo. O tema da luz esteve presente nas histórias dos povos e nas religiões antigas. A tradição judaica celebra a festa das luzes, Hanukkah, que comemora a reconsagração do Templo de Jerusalém e a sua libertação dos cultos pagãos. Os muçulmanos acendem as velas no aniversário do nascimento do profeta Maomé, Maulid em árabe, ou Mevlid, Kandili em turco. O festival Diwali, palavra que significa fileira de luzes, é uma festa de origem hinduísta que também é comemorada por várias religiões indianas para celebrar a vitória do bem sobre o mal. Para os cristãos, Jesus Cristo é a luz que ilumina as trevas do mundo. A luz, portanto, é uma realidade rica de forte simbolismo, representa uma presença do divino, um dom para a humanidade e para a terra. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Mas quais são as características dos filhos do dia? Uma delas é que não somos da noite nem das trevas. A renúncia à sonolência, ao desânimo, se demonstra com a decisão de permanecer vigilante, manter-se no tempo presente e vivenciá-lo plenamente é uma escolha de amor. O convite insistente do apóstolo dirigido à comunidade de Tessalônica é, portanto, vigiar juntos,
renunciando a qualquer tipo de apatia e de indiferença. Em tempos nos quais a humanidade tem particular necessidade de luz, os que não pertencem à noite têm a tarefa de iluminar as relações entre as pessoas numa doação contínua de si mesmos para tornar visível a presença do ressuscitado com fé, amor e esperança, como escreve Paulo. E ainda, é preciso cultivar uma relação mais próxima e mais verdadeira com Deus, indo a fundo no nosso coração, encontrando momentos de diálogo com Ele por meio da oração, colocando em prática a sua palavra, que faz resplandecer justamente essa luz. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Às vezes podemos nos acostumar a viver na escuridão do nosso coração ou a nos satisfazer com as muitas luzes artificiais, com as várias promessas de felicidade do mundo. Mas Deus nos chama sempre a fazer com que a sua luz resplandeça dentro de nós. Ele nos chama a saber olhar as pessoas e os acontecimentos com atenção, para neles encontrar reflexos luminosos. O esforço deve ser este: realizar continuamente uma escolha que nos faça renascer, a escolha de passar da escuridão para a luz. O cristão não pode fugir do mundo, esconder-se ou considerar a religião um assunto privativo. Ele vive no mundo porque tem uma responsabilidade, uma missão diante de todos os homens: ser a luz que ilumina. Também você tem essa tarefa. E se não fizer isso, a sua inutilidade será como a do sal que perdeu o sabor, ou como a da luz que se tornou sombra. A tarefa do cristão, portanto, é deixar transparecer essa luz que habita nele, ser o sinal dessa presença de Deus entre os homens. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Deus é luz e pode ser encontrado por aqueles que o procuram de coração sincero. Aconteça o que acontecer, nunca estaremos separados do seu amor, porque somos seus filhos. Se tivermos certeza disso, não seremos surpreendidos ou esmagados pelos acontecimentos que possam nos conturbar. O terremoto deste ano na Turquia e na Síria, que vitimou mais de 50 mil pessoas, abalou a vida de milhões de pessoas. Sobreviventes da catástrofe, comunidades inteiras do lugar e de outros países foram como ponto de luz, fazendo de tudo para levar ajuda imediata e dar alívio aos que perderam entes queridos, casas, tudo. As trevas nunca poderão dominar aqueles que escolhem permanecer na luz e viver para gerar luz. Para nós cristãos, isso significa uma vida com Cristo no meio de nós. Uma presença que permite abrir vislumbres de vida, que restaura a esperança, que nos faz habitar continuamente no amor de Deus. É isso, gente. Se você é um filho do dia, da luz, e não das trevas ou da noite, prove isso amando. Prove isso repassando mensagens boas. Prove isso tentando ajudar as pessoas. Nesse momento, o mundo precisa muito de ser ajudado. O mundo está precisando mais do que nunca, nesse momento, de pessoas que sejam da luz, do dia, e não das trevas ou da noite. Preste atenção nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora. لا إله إلا الله ربنا يعودك على الخير. يا الله يا حبيبي يا الله زيت زبني يا ابو متعب
سبقك على الجنة يا حبيبي. سبقك على الجنة يا حبيبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في الجنة يا حبيبي، في الجنة، في الجنة، في الجنة، في الجنة يا حبيبي، في الجنة سبقوك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. A família desse palestino está aí, embaixo desses escombros. A mídia não vai te mostrar. A mídia não vai te contar a história dos palestinos. A cada dia é um novo massacre. O Estado de Israel já matou mais de 9.000 pessoas palestinas. Quem vai parar essa guerra? Quem vai parar essa guerra? Não interessa qual é a sua religião ou qual é a sua posição política. Se você assiste um vídeo desse e você não se comove, e você de certa forma comemora, e se você acha certo o que está acontecendo lá na Palestina, me desculpa, mas você não está conseguindo ser da luz nem ser do dia. Você está contaminado pelas trevas. Como eu acho que está contaminado pelas trevas alguém que compartilha uma imagem como essa que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem foi espalhada nas redes sociais pela deputada Carla Zambelli. Ela evidentemente tem um lado, ela evidentemente não consegue ser da luz nem ser do dia, porque você comemorar isso que está acontecendo, essa é uma imagem que mostra uma cidade sendo bombardeada, você vê aí várias bombas caindo em vários lugares na cidade, e ela coloca que quem está atacando é uma águia que representa os Estados Unidos, a Israel, e quem está sendo atacado é um rato terrorista que representa o povo palestino. Veja que não é a bandeira do Hamas que está sendo colocada, é a bandeira do povo palestino. Um povo que tem direito a ter a sua nação, como Israel conseguiu o direito de ter novamente a sua terra a partir da decisão da Organização das Nações Unidas no final da Segunda Guerra Mundial. Como é possível alguém ver aquele homem sofrendo com a sua família soterrada, sem ser ele do Hamas, sem ser ele um terrorista, e não considerar que está havendo uma coisa muito errada e muito injusta na forma como Israel está tratando a questão do combate ao Hamas e ao povo da Palestina? É por isso que a música final que a gente vai ouvir agora, que a gente vai botá-la no nosso momento de intercessão e de gratidão pelos aniversariantes, é a oração de São Francisco de Assis, na qual ele pede de forma cantada, e a gente vai ouvir na versão dos Meninos de Deus, que a gente leve amor onde não há amor, que a gente leve luz onde há as trevas, que a gente leve alegria onde há tristeza, que a gente leve reconciliação, amizade, só coisas boas, e não nos deixemos contaminar pelos maus sentimentos que estão transbordando no mundo nesse momento de tantas guerras, na África, na Ucrânia e na região da Palestina. Nós vamos interceder pela mãe do reverendo Baunilhes, a dona Dulce, que está internada, e por outras pessoas que a gente tem orado já há algum tempo. Hoje, especificamente, é aniversário da Dirce, nossa irmã luterana, e do Gabriel, meu sobrinho aqui de Jardim América, no Rio de Janeiro. Para eles e para todas essas pessoas que fazem aniversário essa semana, até o dia 11, a gente vai dedicar essa canção. E assim a gente caminha para o encerramento do Palavra de hoje. Ore conosco agora, intercedendo e meditando sobre como você pode ser um instrumento de luz e não de trevas. Onde há dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve amor, onde há ofensa
É isso, gente. Assim a gente chega no finalzinho do Palavras de hoje. Não poderia deixar de registrar meus parabéns à família tricolor. Nós temos muitos amigos e amigas que assistem o Palavra e que torcem pelo Fluminense, um time que há mais de 100 anos tentava conquistar uma Taça Libertadores. Parabéns para vocês. Espero que vocês possam sentir a alegria que nós flamenguistas já temos de em breve ganhar uma segunda e uma terceira Copa Libertadores. E quem sabe um dia, né? Talvez esse ano, não sabemos, se tornarem campeões mundial, como o maior clube do Brasil já é há alguns anos. Então, parabéns aí à família tricolor, comemorem bastante, porque não é sempre que isso acontece. Gente, a gente termina assim o Palavra de hoje. Peço que você, se gostou dessa mensagem, repasse para outras pessoas e seja um instrumento propagador dessas mensagens, dessas músicas, desse espírito de paz que a gente espera comece a reinar no nosso meio, principalmente nos lugares onde o mundo está em guerra. Se Deus quiser, a gente se vê semana que vem com Palavra 98. Amém? Fica na paz, até a próxima, se Deus quiser. Abraço grande, gente.